Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês mais um vlog de produção. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui a minha produção desses 3 tapetinhos avulso que eu tenho que estar finalizando para estar entregando para as minhas clientes. Esses dois aqui é para uma cliente e esse daqui é para outra cliente. Esse aqui é uma cliente que comprou de mim um jogo de banheiro de 2 peças. E aí ela perguntou se teria como eu fazer mais um tapetinho para completar o jogo de 3 peças. E como eu tenho aqui os mesmos materiais que eu fiz o jogo de banheiro, então vai dar para fazer esse outro tapetinho para ela aqui, sem dar nenhuma diferença na tonalidade. E aqui eu tô quase finalizando o primeiro tapetinho avulso, só que eu acho que eu vou ter que desmanchar, porque tá meio que embabadando. Então eu vou desmanchar essa carreirinha aqui que eu iniciei, ainda bem que eu já tô vendo que no início tá embabadando, então é só desmanchar e aumentar aqui a quantidade que eu vou estar pulando aqui de ponto alto. Aqui os outros tapetinhos, esse aqui eu vou estar fazendo um modelinho lá do canal da Rai, que é o modelo chamariz, e esse aqui vai ser o modelinho Honey lá do canal da Gabi Crochê. E esses aqui são os materiais que eu vou estar utilizando nessas duas produções aqui. Vou estar utilizando o amarelo ouro no tapete chamariz. Estou pensando em pegar um outro lote de amarelo ouro para fazer uma mistura aqui, tipo um degradê. Então aqui eu vou estar utilizando o amarelo ouro e nesse outro tapetinho aqui eu vou utilizar o marrom café, o bege, marrom dourado. O cru eu acho que eu não vou utilizar mais não, acho que é só esse daqui mesmo. Então são esses os materiais que eu vou estar utilizando. Essa que tá aqui é a minha produção, tô quase finalizando. Assim que eu finalizar esse aqui, eu venho aqui e mostro pra vocês o resultado. Então agora eu vou dar continuidade aqui na minha produção e já volto com vocês com o primeiro tapetinho finalizado. Olha só, meus amores, primeiro tapetinho avulso finalizado com sucesso. E olha só, gente, que coisa mais linda que ficou. Esse violeta aqui, gente, tá perfeito demais da conta. Uma pena que não tá mostrando a cor real aqui pra vocês. Eu fiz esse tapetinho maravilhoso aqui, que é o tapete Cris, lá da Lauren, que vocês sabem que esse modelinho, gente, é um sucesso de vendas aqui no meu ateliê. Esse tapete, geralmente eu faço ele com 9 ou 10 carreirinhas, mas aqui eu fiz com um total de 11 carreiras, porque a minha cliente pediu uma medida um pouquinho maior. Geralmente eu faço na medida de 60 por 40, mas aqui ele ficou com a medida um pouquinho maior. E aqui eu tava meio que em dúvida se eu ia fazer o tapete Rê ou então o tapetinho Cris. Só que aí eu resolvi estar optando pelo tapete Cris, porque eu sou apaixonada pelo tapete Cris. Gente, eu faço rapidinho ele, porque a minha cliente, ela deixou pra mim estar escolhendo o modelinho pra estar fazendo pra ela. Ela só falou que esse tapete aqui, cru com lilás, ela falou que queria um modelinho oval. E o tapete amarelo, eu queria um modelinho que fosse quadrado, né, retangular no caso. Iniciei meu tapete aqui com 7 florzinhas, e aqui, gente, eu não vou saber falar pra vocês o nome desse multicolo, porque eu já perdi o rótulo, então eu não vou saber falar nem o nome e nem a numeração. Mas é um multicolo da Crochética. Depois eu vim com folha da Barroco, depois eu vim com 4 carreirinhas do cru, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas do violeta, depois eu vim com o cru, depois mais uma carreira do violeta e finalizei o bico com o violeta. E olha só, gente, o destaque maravilhoso que deu essa carreirinha aqui do cru, deu um charme totalmente especial aqui pro tapete. E aqui eu utilizei o violeta, minha cliente pediu o lilás, mas eu não tinha o lilás aqui no meu ateliê, então eu mandei para ela a foto desse violeta e falei que tá bem aproximado o lilás. E aí ela falou que eu poderia estar fazendo com esse violeta. De início, eu confesso pra vocês que eu fiquei com o pé atrás. Eu achei que não ia combinar tanto quanto combinou, gente. Porque aqui na base de florzinha, eu utilizei um multicolo mais escuro do que o violeta aqui que eu utilizei na parte aqui do tapete. Então, eu achei que não ia ficar tão legal. Mas no final, gente, essa combinação ganhou meu coração. Olha só que coisa mais linda que ficou. E aqui o tapete ele ficou na medida de 68 por 44, então ficou na medida boa. E nessa produção eu utilizei só pinhas de barbante, então eu consegui estar finalizando com violeta. Foi praticamente a continha, gente. A última carreirinha eu tive que apertar bem o ponto para que desse certo. Então eu apertei bem o ponto, deu super certo. E eu consegui estar finalizando aqui com um cone e não passei aperto. Na verdade eu passei aperto, né, achando que não ia dar. Mas eu só desmanchei aqui alguns pontinhos e fui ajustando o ponto até que deu super certo. E sobrou só um pedacinho aqui pra vocês verem, ó. Sobrou só esse pedacinho aqui pra estar fazendo o arremate, então deu a continha. E aqui eu utilizei o cru da Crochética Fio 6, que também é uma sobrinha. E esse cru eu utilizei pra fazer duas bases, que é esse aqui no lilás que eu tô mostrando pra vocês. E essa base aqui que eu vou estar trabalhando agora. Então, o cru eu acho que eu não vou estar utilizando mais. Eu vou estar guardando ele ali na minha prateleira. E vou pegar essa base aqui para me dar continuidade aqui na minha produção. E agora, eu acho que eu vou estar utilizando essas duas cores aqui, ó. Eu tenho que pegar o tapete ali e ver qual a sequência de cores. Mas eu acho que eu vou estar utilizando o bege e depois vou estar utilizando o marrom café ou então o marrom dourado. Vou pegar o tapetinho ali e vou estar vendo qual a sequência de cores que eu tenho que estar. E olha só, gente, acabei de ver um erro aqui, tem um ponto a mais. Olha, 1, 2, 3, 4... Vou ver o que eu faço, vou ver se eu desmancho ou se eu deixo do jeito que tá, mas eu acho que não vai atrapalhar em nada, não. Então, é assim que eu tô por aqui. Vou ver se eu pego a balança pra tá pesando com vocês.
para ver quantas gramas que ficou pesando esse tapetinho. Peguei a balança aqui, já zerei, já coloquei o tapetinho para mostrar para vocês. E o meu tapetinho ficou pesando 284 gramas, então é um modelinho super econômico. Agora eu vou pegar aqui a minha base que eu vou estar trabalhando e vou dar continuidade aqui na minha produção. E finalizei o meu último tapetinho e olha só, gente, a perfeição que ficou essa combinação de cores. Ficou um luxo, eu tô encantada com o resultado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Esse tapete é o modelinho Honey lá do canal da Gabi Crochê, só que eu fiz uma modificação e a videoaula vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu fiz uma modificação que aqui vocês podem ver, que eu fiz a emenda com o verde. Lá na videoaula ela faz a emenda com a cor da base. E como o jogo de banheiro que eu tenho aqui, né, a pronta entrega que a minha cliente comprou, a emenda é com verdinho, então aqui eu tive que fazer a emenda com verde também, para não dar diferença do jogo. Praticamente é só essa diferença, mas também tem algumas outras diferenças, tipo nessa parte aqui, se eu não me engano ela faz com 2 correntinhas, e aqui eu tenho que fazer com uma correntinha para dar certo. E aqui o bico eu trabalho do lado avesso, essa parte aqui, a última carreirinha que faz ponto alto pegando por trás do ponto, eu trabalho sempre pelo lado avesso, porque é o jeito que eu adaptei aqui pra mim, dá super certo. E também essa parte aqui do ponto alto em relevo, ela faz ponto alto em relevo normal, e aqui eu tenho que fazer ponto alto duplo em relevo pra dar certo. Porque se eu fizer o ponto alto normal aqui em relevo, acaba que o bico fica repuxando assim pra cima, né? Então não fica legal. Então aqui pra mim dá super certo tá trabalhando dessa forma aqui. Então são essas modificações que eu faço aqui no meu tapetinho Honey pra dar super certo aqui no meu ponto. Aqui eu fiz o total de 4 carreiras com cru, 2 com bege, 2 com marrom dourado, bege, marrom café, bege, marrom dourado e finalizei aqui os picozinhos com bege. E aqui nessa produção eu consegui estar finalizando com o bege, não sobrou nada e ainda faltou um pouquinho para mim finalizar essa produção. Aí eu encontrei um outro bege que era um tom aproximado e utilizei e acaba que nem dá para vocês verem a diferença. Que eu fiz a emenda, eu acho que foi no finalzinho, mas eu já arrematei. E o arremate ficou tão perfeito, gente, que não dá nem pra me achar onde é que eu fiz o arremate. Mas eu fiz a emenda bem no finalzinho e não deu diferença. Eu tive que fazer, acho que 2 ou 3 picozinhos pra estar finalizando meu tapete, então não deu diferença nenhuma. O cru eu já mostrei pra vocês a quantidade que eu tinha. O marrom café me sobrou bastante ainda, eu tive que fazer apenas uma carreirinha aqui no tapete, então foi bem pouquinho material. O marrom dourado me sobrou essa quantidade, uma quantidade bem legal ainda aqui no cone. Então aqui nessa produção eu consegui estar finalizando apenas com o bege. E a medida dele ficou 67 de comprimento por 49 de largura, então ficou uma medida muito boa. Agora eu vou pegar a balança aqui e vou estar pesando com vocês. Eu já aproveitei, já arrematei tudo certinho, para mim só estar embalando e estar entregando a minha cliente. Porque os outros 2 tapetinhos eu já finalizei aquele amarelo, mas eu não vou conseguir gravar aqui pra vocês, porque a minha cliente ela veio aqui em casa pra estar pegando. Então acabou que nem deu pra mim estar finalizando o vídeo com vocês. Eu até iniciei, só que não deu pra finalizar. Então eu vou ficar devendo pra vocês o resultado daquele tapete, mas eu vou mandar mensagem pra minha cliente e vou pedir pra ela estar tirando uma foto e mandando pra mim. E aí assim que ela me mandar, eu vou estar deixando lá na aba post pra vocês estarem vendo o resultado daquele tapete, gente, porque ficou perfeito. Agora eu vou pegar a balança aqui e vou estar pesando com vocês. Balança zerada, vou colocar aqui o tapetinho. E ele ficou pesando 361 gramas, então ficou até que econômico. Por ele ser um modelo bem luxuoso, bem trabalhado, eu considero 300 e poucas gramas para esse tapetinho aqui super econômico. Abri o tapete aqui novamente para mostrar para vocês. Vocês lembram que por aqui afora eu tinha feito uma parte de bloquinho de 3 pontos altos com 4 pontos altos. E eu falei que talvez eu ia desmanchar, e eu desmanchei, gente. Eu tava mais ou menos por aqui afora, eu acho que tava ainda nessa carreira aqui do cru. Eu desmanchei essa base todinha pra me consertar essa parte aqui, que eu tinha feito 4 pontos altos juntos. Eu até pensei em deixar e dar sequência, mas eu não aguentei, gente, tava me incomodando bastante. Então eu desmanchei essa parte todinha do cru e ajeitei e deixei aqui certinho os 3 pontos altos junto aqui, os bloquinhos. Deixa aqui nos comentários se vocês desmanchariam, gente. Eu desmanchei porque eu não tava aguentando, tava me dando agonia. Então esse é o resultado do tapete Honey, o tapetinho avulso que eu fiz para completar o jogo de banheiro da minha cliente. E uma pena que eu vou ficar aqui devendo para vocês o resultado do tapete chamariz, gente. Mas ele ficou tão lindo, tão maravilhoso. Uma pena que eu não tenho nem a fotinha para estar mostrando para vocês. Porque como eu falei com vocês, a minha cliente ela passou aqui em casa para estar pegando a encomenda dela. Eu tava arrematando ele e ela mandou mensagem perguntando se poderia estar passando aqui. Aí eu falei que sim, então eu nem consegui estar tirando a fotinha para estar mostrando para vocês. Mas eu vou estar pedindo ela para estar tirando uma foto e mandando para mim. E se ela mandar, eu vou deixar lá na aba post para vocês verem como que ficou. E se não estiver lá, é porque ela não me mandou. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter inspirado vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para estar me ajudando.
Deixa nos comentários o que vocês acharam da minha produção. Se inscreva no canal quem não for inscrito, ative o sininho todos para ficar por dentro de tudo que eu venho compartilhar com vocês. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!